Guerra em Iperuígue, Teatro em Pandemia. Neste podcast, dividido em 5 episódios, tratamos das nossas inspirações e motivações e do processo de criação do espetáculo teatral Guerra em Iperuígue, feito pela Mundana Companhia durante o ano de 2020. Eu sou Auri Porto, roteirista e apresentador. A produção musical é de Gui Calzavara e a montagem de Ivan Garro. Episódio 3. Interações das artes cênicas com o mundo virtual. 14 de março de 2020 foi nosso último dia de ensaio presencial antes de entrarmos em isolamento social. E nós entramos na quarentena sem um plano de trabalho e com a expectativa de que duraria uns 2 ou 3 meses. Pelo menos é o que eu lembro das falas. Ou talvez tenha ficado com essa memória porque era o que eu esperava que acontecesse e era o que eu desejava. Na semana seguinte fizemos uma reunião virtual para falarmos sobre isso. Aí nós combinamos de fazer encontros virtuais para seguirmos estudando textos, tendo aulas e vendo vídeos relacionados ao tema central do nosso trabalho. Assim não ficaria cada um isolado na sua casa e manteríamos a ligação da equipe. Como acontece na Mundana Companhia, as proposições poderiam vir de qualquer pessoa da equipe. E vieram. Nós vimos filmes feitos por indígenas ou sobre suas lutas. Assistimos a filmes e lemos textos de Glauber Rocha. Lemos também alguns textos de Antonin Artaud. Tivemos aulas sobre questões de antropologia com Renato Stutman e Stélio Marras. Discutimos, brigamos, nos reconhecemos, nos distanciamos, nos aproximamos. Tanta coisa acontecia através do Zoom, do e-mail, do WhatsApp, mas encontro real não acontecia. E os meses iam passando, até entendermos que o trabalho poderia acontecer intermediado de alguma forma pelas ferramentas de que dispunhamos. Nós tínhamos editais para realizar. Estávamos há meses sem um tostão. Não tinha por que ficarmos esperando. Não se guarda teatro para depois. Ele pode acontecer quando tem que acontecer. E isso depende de vontade e de ação. As reuniões para ler e debater precisavam se transformar em alguma ação. Mas não podíamos nos encontrar pessoalmente. Então, uma equipe dentro do grupo começou a investigar as ferramentas do aplicativo Zoom. Fizemos alguns exercícios e depois criamos um vídeo para o Sesc. Aí nossa interação com o mundo virtual não parou mais. E a necessidade de investigar essa linguagem híbrida se impôs. Teatro e internet, e audiovisual e literatura e artes plásticas e as artes e as mídias todas se misturando de um modo diferente do que fizemos outras tantas vezes na Mundana Companhia. Na Mundana Companhia, a definição da função importa para a gente saber dos conhecimentos técnicos de cada um, mas isso não deve restringir a pessoa à sua função. Proposições para o dia a dia do trabalho, assim como para a criação, podem vir de todos a qualquer momento. Neste episódio, nós vamos ouvir as vozes de Dimitri Lupi, Wagner Antônio, Christian Duarte, Gui Calzavara e Lúcia Gaiotto. À medida que eles forem falando, eu vou apresentando e dizendo a função deles dentro desse trabalho. A pandemia, ela afetou 100% o trabalho do iluminador ou iluminadora cênica. Ela eliminou por completo a atividade teatral, portanto, ela eliminou por completo a atividade do iluminador e da iluminadora teatral também. Foi um período na qual não pudemos trabalhar, não pudemos colocar em prática o nosso ofício e tampouco manter essa prática atualizada. Fazer os ensaios online, o desenvolvimento do roteiro e exercer enquanto ideia as cenas foi tudo muito válido e gerou muita reflexão e possibilidades, porém muito do que se resolve na luz é na experimentação, é no ato, é na relação direta com a arquitetura do espaço, com a arquitetura dramatúrgica que se é construída e com o que se deseja
alcançar na sensibilidade do público. Falando num público presente, a gente tem a possibilidade, com a iluminação, de entregar uma carga de sensibilidade, de entregar outras camadas dramatúrgicas para além do texto e da encenação. A luz dá um acabamento estético que é muito caro ao teatro e que é muito bem-vindo no que diz respeito ao que o público está consumindo. E quando a gente tira esse público do espaço e coloca no lugar dele, quando a gente tira esse público do espaço e coloca no lugar dele a câmera, você muda completamente a sua referência espacial, uma vez que a câmera tem a capacidade de aproximar nos mínimos detalhes no qual o olho não chega. Ao mesmo tempo, o olho e a presença física da pessoa no espaço têm a capacidade de consumir certas questões ali da presença física que a câmera não transmite. Nós ouvimos Dmitry Lupi, que fez assistência de iluminação e operação de luz de Guerra em Peruígue. Agora nós vamos ouvir Wagner Antônio, o iluminador. E ainda, por cima, tinha esse desafio de colocar a experiência do teatro no vídeo e que aí a luz toma uma outra dinâmica, né? Ela ganha novas formas, novas dramaturgias. Então, realmente foi uma experiência muito particular, assim. Olha, em relação a essa passagem do presencial para o modo virtual, eu ainda estou tateando esse lugar. Até agora com um pouco mais de tranquilidade, mas naquele momento eu estava meio que intuitivamente emprestando ferramentas que eu já tinha elaborado no passado e adaptando para esse lugar muito novo que é trabalhar numa frontalidade, num quadradinho do zoom. E essa adaptação, essas atualizações que a gente tem feito, elas também são feitas no outro lado, né? Os aplicativos que a gente tem usado, como o Zoom, por exemplo, o tempo inteiro eles estão com atualizações novas, soltando recursos novos. Então eu acho que as estratégias, as formas de trabalhar com ator, com bailarino, qualquer que seja a prática, na verdade, eu acho que ela tem que levar em consideração hoje as ferramentas desses aplicativos, porque elas ampliam as possibilidades de pensar como trabalhar qualidades para essa mídia. Acabamos de ouvir a voz de Christian Duarte, que fez a direção do trabalho corporal e é um dos roteiristas de Guerra em Peruígue. Portanto, a gente está vivendo uma crise de linguagem. Para além de uma crise profissional e também financeira, estamos vivendo uma crise de linguagem, que é como fazer um trabalho elaborado de iluminação cênica que tenha os aspectos teatrais, porém que é consumido via tela. Às vezes tela de celular, em que você reduz a dimensão de um palco que talvez tenha 10 metros de largura por 8 metros de profundidade a um espaço de um celular que chega aí a 10 centímetros por 5, talvez. Enfim, é uma questão a se pensar, é uma questão a se desenvolver, é uma questão de reflexão e uma questão que a gente torce muito para que acabe logo e que a gente consiga, enfim, retomar esse trabalho artístico presencial e que os espetáculos possam voltar. Eu lembro que na transição ali em março, quando a gente estava no comecinho, passando para esse modo virtual, e na reestruturação do modo de trabalho com a direção coletiva, eu propus uma ferramenta de um projeto chamado Arqueologia do Futuro, onde a gente resgatava na memória de cada participante o que havia acontecido no processo, jogando para um futuro.
Então essa ferramenta foi um resgate que eu achei pertinente para o lugar onde a gente estava e que eu acabei usando também em outras situações. Agora tem coisas muito específicas relacionadas ao corpo, ao movimento, que é muito específico dessa relação da câmera, desse confinamento nesse retângulo, que são descobertas novas, que eu tenho experimentado no processo de zoom, né, como o aplicativo mesmo chama zoom, né? Essa proximidade da câmera, a relação do olhar para essa câmera é muito diferente quando a gente está conversando, trabalhando no Zoom, quando a gente está olhando para a tela do computador, porque é ali que é o acesso imagético da gente, mas na performance, quando a gente olha para a câmera, a gente expande um pouco mais a nossa presença. Então é como se a gente conversasse ali com aquela entidade que está do outro lado. E isso tem sido constante nos meus ensaios, essa diferença entre esse olhar localizado para a tela e um olhar que tenta atravessar esse portal de pixel, fios, números 01010101. Esse processo todo foi um processo bem curioso, assim. Eu vou citar o exemplo da ópera da Nau, que quando eles estão chegando, assim, né, na Terra, e aí, assim, é como se fosse, né, essa ópera, assim, trazendo milhares de coisas, de bagagens, de informações, de tecnologias, de cacarecos, coisas que não têm utilidade, coisas que ao mesmo tempo têm utilidade, assim. Então é interessante porque cada um gravou na sua casa. Depois eu recebi e juntei tudo isso aí, né? E aí eu criei assim, já tinha uma música assim que eu tinha composto, um prelúdio assim da ópera da Nau, toda operística assim, né? Um acompanhamento operístico meio verdiano assim. E aí cada um foi ouvindo, meio que criou a sua melodia, assim. Eu já tinha bastante sugestão do que eu cantava. E assim, na verdade, eu gostaria de ver isso funcionar ao vivo. Então, se eu tivesse que recriar alguma coisa, eu pensaria no ao vivo, porque o nosso formato foi esse, né? Digital, home office, atrás do computador, assim, não podendo estar presente como eu gostaria. Ao mesmo tempo, o público não estava presente como gostaríamos, mas toda a experiência foi muito interessante, que inspirou a gente a estar dando continuidade, né, através desse podcast aqui. Então, é uma investigação assim que, na verdade, eu não necessariamente recriaria, mas eu pensaria como que soaria tudo isso a gente fazendo ao vivo, né? Até parece simples, assim, com microfones, cada um microfonado e tal, mas como tudo isso foi criado, cada um no seu território pessoal, assim, então a gente ainda não ouviu de fato essa ópera da Nau toda ao vivo, assim, cantada, né? Nós acabamos de ouvir Gui Calzavara, que fez a direção musical de Guerra em Peruígue e participa de uma das cenas cantando, além de ser um dos editores desse podcast. Agora nós vamos ouvir Lúcia Gaioto, que fez a direção de voz do espetáculo. Quando eu assisto Guerra em Iperoig, em cartaz, online, hoje, e quando eu reconheço o nosso processo de construção desse trabalho, de criação desse trabalho, no que eu vejo hoje, a primeira coisa que me bate é como a síntese tão difícil e é tão mágica. E eu sinto que esse processo que a gente vê hoje em cartaz é uma síntese porque, de certa forma, teve uma obrigação, digamos, aspas, processual para que fosse sintético,
porque afinal nós não conseguiríamos colocar tudo em cena ao vivo com o público, mas é também uma síntese, porque os corpos presentes em cena tiveram que colocar a síntese dentro deles. E essa é a segunda coisa que eu destaco no lugar onde chegamos a partir desse trabalho e desse processo. Este é o primeiro podcast da Mundana Companhia. Juntamente com a peça de teatro online, ele compõe o projeto Guerra em Iperoig, patrocinado pela OI, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Correalização OI Futuro.